Você já foi traído? Mas traído por alguém que realmente você amava? Uma pessoa que fizesse diferença na sua vida? Você já foi traído? Quando Jesus esteve nessa terra, Ele também passou por isso. E eu não estou falando da traição de Judas, porque na minha opinião, a traição de Judas não doeu. Eu estou falando de alguém que Ele realmente amava. Quando Jesus caminhava nessa terra, uma multidão o seguia. Dessa multidão, estavam todos interessados em cura. Ele curava. Deles, 120 se aproximavam cada vez mais. 70, ele mandava para um lugar ou outro com uma missão especial. Dos 70, 12, ele chamou pelo nome. Desses 12, 3 estavam com Jesus para cima e para baixo. Jesus subia ao monte para orar, estavam com ele Pedro, Tiago e João. Descia ao mar da Galileia, com ele estavam. Desses 3, a Bíblia fala muito de 2. Pedro e João, o discípulo a quem Jesus amava e deitava no colo. E Pedro era o amigo que era pau para toda a obra. Jesus vinha com uma ideia sobre falar alguma coisa, sobre fazer alguma atividade. Pedro era o primeiro a levantar a mão e dizer: Mestre, eu estou com você. Pedro era o melhor amigo de Jesus. Só que de repente, no meio de um ministério, os soldados chegam, aprisionam Jesus. Pedro tenta esboçar alguma defesa, alguma coisa, mas logo foge e vai embora. Jesus sobe ao Monte Calvário, o Monte da Caveira, é crucificado. Talvez nesse momento ele olhe para um lado, olhe para o outro. Pedro não está lá, ele foi embora. Jesus morre e é enterrado. 3 dias depois, Jesus ressuscita, encontra os seus discípulos reunidos numa casa. Ele pergunta: cadê Pedro? Um outro diz: Senhor, Pedro negou a fé. Pedro nos abandonou. Pedro foi embora. Jesus vai atrás dele. Ao longe, encontra Pedro no mar. Ele tinha voltado a pescar. Corre ao encontro dele e faz apenas uma pergunta. E essa pergunta não é por quê. Essa pergunta é: Pedro, tu me amas? Sem saber o que responder, Pedro, aquele que tinha acabado de negar Jesus, que tinha abandonado o seu melhor amigo no único momento que ele precisaria, Pedro não sabia a resposta. Eu e você também não saberíamos o que responder. Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Talvez Pedro tenha dito: mas Senhor, olha o que eu fiz. Senhor, eu te abandonei. Senhor, eu fugi. Senhor, eu desisti. Jesus pergunta: Pedro, não estou perguntando isso. Eu só estou perguntando se você me ama. O que é mais especial nessa terra para mim são as minhas ovelhas. Cuidas dela para mim? Nesse momento, Pedro talvez levante a cabeça, olhe nos olhos dele e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Sabe dos meus medos, do medo de cair de novo, do medo de não aguentar. Mas o Senhor também sabe que eu te amo. Jesus coloca o braço em volta do ombro de Pedro, leva para Jerusalém. Talvez no caminho Pedro tenha dito: mas Senhor, o Senhor não quer falar sobre aquilo? Ele diz: Pedro, passado tem esse nome para ficar lá. Vamos viver o presente, porque no futuro cuido eu. A minha pergunta para você é apenas uma: e você me ama? Pastor Felipe Heinrich, muito bom. Quem não conhece ele pode seguir ele no YouTube. Ele é esposo da Bianca Toledo, uma missionária que tem um testemunho de vida muito forte. E essa semana, buscando ao Senhor, orando, me deparei com esse vídeo do Felipe, que eu estava assistindo uma série especial que ele e a Bianca estão fazendo de Dia dos Namorados, começaram semana passada. E aí eles toda quinta-feira estão subindo um vídeo sobre relacionamentos, casamento, e achei interessante. E aí eu achei esse vídeo dele e eu falei: amém, Senhor, entendi o que o Senhor quer falar com os nossos jovens, a começar já de nós, na pouca idade que nós temos. Me incluo junto com vocês. Nós sempre vamos ter algo a aprender com o Senhor. E essa pergunta que ele terminou, eu quero fazer para vocês: o quanto vocês amam a Deus? Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em João 21.
Quem esqueceu, ouve. Presta atenção. Eu vou ler o texto. É um texto pequeno. João 21, do versículo 15 ao 17. Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E no 17, pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe tinha perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Bem, o fato é, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E a questão daquela manhã, eles estavam numa praia bem quieta de Tiberíades, ou Tiberíades. Há vários, na Bíblia, traduções que falam Tiberíades, é o mais conhecido nas traduções. E naquela manhã, naquela praia ali em Tiberíades, era apenas uma pergunta que Jesus estava fazendo para Pedro. E, ao nosso ponto de vista, para um português bem claro, era bem fácil de responder: tu me amas? E a resposta era: sim, eu te amo. E quando se perguntou a segunda vez, e o sim, eu te amo continuou, e na terceira Pedro ficou muito magoado, porque o fez lembrar o que realmente a pergunta estava sendo feita para ele, com qual propósito e por qual motivo e tudo ali. E até na hora de Jesus lidar com uma traição, como o pastor Felipe começou o nosso vídeo, Jesus foi totalmente diferente do habitual de um ser humano comum. Porque a primeira coisa depois de uma pessoa te trair ou te ferir, te causar essa sensação de traição, qual que é? Você tirar uma satisfação com ela. Sim ou não? Você quer olhar na cara dela e falar: meu, qual é a tua? Que mundo você vive? Qual a tua realidade? O que você está pensando? Você está achando que o mundo vive só ao teu redor? Pô, o que você acha que você teve essa liberdade de falar dessa forma da minha pessoa? Ou eu te dei a liberdade de você falar para alguém: pô, tu é o meu mais chegado, o que é isso, né? Pô, como é que você me abandonou lá naquele momento que eu mais precisava de você? Pô, essa é a nossa reação. E aí eu separei as frases, acho que mais lógicas do ser humano. Se me amasse, jamais teria feito o que fez. Não é? Outra frase lógica: é tão egoísta que ele não consegue me amar com um amor verdadeiro. Essa seria uma voz bem moral, piedosa. A outra frase: nunca será a mesma coisa depois disso. Essa é a frase mais ressentida do ser humano. Não é verdade? A gente sempre tem mania de falar assim: não, nunca mais vai ser mais a mesma coisa. Porque confiança é como um cristal, depois que quebra, você não cola mais. Não é verdade? Todo mundo tem essas frases depois que acontece algum tipo de situação que lhe causa essa sensação de desconfiança, de uma traição e coisa parecida e tal. E Jesus, quando o encontrou pela primeira vez depois desse episódio, e que levaram-se muito tempo, no entanto Jesus até morreu e ressuscitou, e de repente a hora que vê Pedro: tu me amas? Pedro, filho de João, você me ama? Nós vamos lá agora em João, no capítulo 13, reviver essa história dele. Lá no capítulo 13, voltando um pouquinho, a partir do verso 33, nós vamos ler então uma história. E aqui diz: meus filhinhos, a partir do verso 33, Jesus falando: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco.
Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhe dou: ame-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E aí, Pedro sempre foi um cara muito enérgico, sempre fazia muitas perguntas, ele sempre falava muito com Jesus, em toda a história de Jesus aqui na terra, desde que ele foi chamado para ser um discípulo. E Pedro, nessa ocasião, perguntou: mas, Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: para onde eu vou, você não pode seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. E aí no 37, Pedro diz assim, mais uma vez: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. E então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Te asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Jesus já estava afirmando para ele: Pedro, presta atenção, você vai dar vida por mim, Pedro. Cara, antes que o galo cante, né, que era o horário, né, a gente fala aqui que é às 5 da manhã, mas sei lá que hora que esse galo ia cantar. Para mim é 5 da manhã, eu já estou imaginando ele de madrugada acordado lá orando. Diz que esse galo cante, cara, na boa, tu vai me negar 3 vezes. Jesus já cantou a bola para ele, ó, fica esperto, vai dar vida por mim? Antes que o galo cante, tu vai ver o que vai acontecer. Aí a gente pula lá para o capítulo 18, dessa mesma história, no verso 15, começa então a jornada de Pedro e o galo. E aí no capítulo 18, no verso 15, diz: Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou e falou com a moça encarregada da porta, que fez Pedro entrar. Então perguntaram para Pedro: você não é o discípulo desse homem? Então Pedro lhe respondeu: não sou. Aí mais para frente, né, acontecem vários episódios aqui, e aí mais para frente no versículo 25 continuou a história. Então Simão Pedro estava se esquecendo, Pedro estava se aquecendo, ele estava ali do lado de fora, acho que devia estar frio, e Pedro estava se aquecendo ali no pátio do lado de fora, e perguntaram para ele assim: você não é um dos discípulos dele? Jesus estava lá dentro. E então ele mais uma vez respondeu: não sou eu. Então um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortou, ainda se deparou com o parente do bendito soldado que ele foi lá e arrancou a orelha, olhou para ele e insistiu: eu vi você com ele lá na oliva. Mais uma vez Pedro olhou para ele e falou: não sou eu. E no mesmo instante, essa foi uma galinha, mas foi o galo que cantou. No mesmo instante que Pedro negou pela 3ª vez, quem sabe fazer um galo bonito aí? Ah, melhor deixar quieto, né? Deixa quieto. O menino, deixa pra lá, corta essa parte. Pela 3ª vez, assim que Pedro mais uma vez disse: não sou eu, o discípulo de Jesus, o galo cantou. Cara, imediatamente eu fico imaginando o quanto Pedro caiu em si e se fez lembrar lá junto com Jesus, quando Jesus olhou para ele assim: Pedro, você daria a vida por mim? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí eu fico pensando, Pedro imediatamente caindo em si, todo magoado, se fechou, se afastou. No entanto, Pedro foi um dos últimos a ir até o sepulcro quando Jesus foi enterrado. Enterrado não, colocado dentro, né, da caverninha lá, antes de fechar o sepulcro. Pedro foi um dos últimos. Pedro voltou a pescar, Pedro abandonou o ministério, Pedro se fechou completamente. Ele falou: eu não sirvo. De fato,
eu sou um cara que Jesus escolheu errado. Não sou eu. Eu não sou esse cara. Eu não sirvo para estar lá. Eu não sirvo para estar perto, para seguir, para fazer, para acontecer. E Pedro ficou nessa até que Jesus apareceu e eu acredito que Pedro nem olhou nos olhos de Jesus, mas Jesus fixou os olhos e perguntou: tu me amas? E para os gregos, a palavra amor é utilizada com vários nomes. Para nós, amor é amor, não é amor? Você não ama o cachorro, quando ele te dá uma lambidinha, ai, que lindo, como eu amo esse uau. Aí quando você olha aquele super lanche, Big Trio lanchão, sim, nossa, eu amo esse lanche com muito bacon. E aí, de repente, você chega num dia mega encalorado assim, você senta na cadeira, ai, como eu amo o ar-condicionado. Cara, e ao mesmo tempo você ama o seu marido, e ao mesmo tempo você ama a sua namorada, e ao mesmo tempo o amor para nós é amor, não é amor? O amor para nós é tudo. E naquela época os gregos utilizavam a palavra amor com diferentes expressões, definições de amor. Eles não usavam uma única palavra para definir o que era amor para eles. Eles utilizavam algumas palavras que significavam amor, mas um amor diferenciado. Não era o mesmo amor de um cachorro para um lanche, o mesmo amor do lanche para a esposa, e o mesmo amor da esposa para o ar-condicionado. Então, quando Jesus pergunta assim: Pedro, tu me ágape? Era o amor ágape que Jesus estava falando com Pedro. O amor ágape era um amor divino, um amor sacrificial, um amor que se doa, o amor que perdoa 70 vezes 7, um amor puro, um amor piedoso. Esse é o amor de Deus, um amor ágape. E quando Pedro responde: sim, Senhor, eu te filéu. A gente já pensa num filé mignon, uma picanha top. Mas filéu significava para os gregos um amor fraternal, um amor de amizade. Só. Era só um amor fraterno. Então quando Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me ágape? E pela segunda vez Pedro responde: sim, Senhor, eu te filéu. E na terceira vez Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me filéu? E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Pela terceira vez, Pedro ficou magoado, porque Jesus perguntou: você me filéu? E Pedro reconheceu que ele não ágape, mas que ele filéu ao Senhor. Não era aquele amor que lá atrás Pedro falou: Senhor, eu morro por você, eu vou lá, eu arrebento todo mundo, arranco a orelha do cara, eu faço, eu aconteço, pá. Mas na hora que Pedro traiu Jesus, e Jesus se depara com ele, na primeira pergunta, Pedro foi sincero. E esse é o primeiro ponto que eu quero chegar com vocês. Porque Jesus, no terceiro momento que Jesus pergunta: então Pedro, você me filéu? E Pedro reconhece e fica magoado. Ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu filéu. Isso significa: Senhor, o Senhor já sabia que eu não te amava ágape lá atrás, que eu apenas filéu, era apenas um amor fraternal, mas eu estava empolgadão, cara. Tá ligado? Pô, tava muito louco. Eu tava assim, ó, querendo pegar os caras com a minha espada. Tava com sangue no zóio, tá ligado? Eu tava querendo catar os caras assim, ó, a laçada, jogar a rede, igual eu jogo lá no mar, e catar os caras na rede. Não era amor. No giraia, na porrada. Não era no amor. Era só na emoção. Era só na gritaria, na pancadaria, na emoção do momento, na fritada do negócio, entendeu? Só que Jesus,
Quando chamou a atenção dele na terceira vez, ele falou: é filéu, né? Pedro, tu sabes todas as coisas. É filéu. Jesus o aceitou e continuou dizendo: cuide das minhas ovelhas. E nas 3 vezes Jesus falou: cuide dos meus cordeiros. Na segunda, pastorei as minhas ovelhas. E na terceira ele continuou dizendo: então cuide das minhas ovelhas. Jesus estava dando uma responsabilidade para Pedro, mesmo sabendo que ele o amava, filéu. Bom, mas por quê? Por que Jesus está oferecendo um cara que o traiu, um cara que vive em emoção, de repente arranca a espada e corta a orelha do outro, diz que morreria, não morre nada? Pelo contrário, mó cagão, meu. Ó, saiu correndo lá a hora que os caras chegou lá no pátio lá do sumo sacerdote. Pô, você é discípulo? Sou nada, mano. Pô, tá me tirando? Nunca vi esse cara aí, não. Por que Jesus daria uma tal responsabilidade dessa para Pedro? Por que Jesus continua confiando em Pedro? Deus está dizendo: nós não precisamos ser perfeitos. O mundo coloca um padrão de perfeição para nós que a gente pensa que tem que ser todo engomadinho, todo... Pô, você é crente? Pô, mas você usa calça? Quantas vezes eu já ouvi isso? Pô, você é crente, mas você usa lycra? Né? Calça jeans com lycra? Pô, você usa lycra, você usa legging? Pô, mas você é crente, você corta o cabelo? Pô, esse cabelo loiro aí? Pô, mas você é crente, você toca bateria? Pô, mas você é crente, sabe? O padrão que o mundo quer gerar em nós, cristãos, é um padrão louco, é um padrão de perfeição que não existe em nós. Existe em quem? Em Deus. E Deus nos aperfeiçoa dia após dia, quando nós nos entregamos a Ele, para Ele fazer isso em nós. Poxa, a gente não é capaz de perdoar o irmão que está do lado? Como é que Deus vai me usar? Pô, eu não sou capaz de parar de ver a pornografia dentro da minha casa, no meu celular, no meu computador? Como é que Deus vai me usar? Pô, eu não sou capaz de ajudar o próximo. Essa semana aí eu vi no noticiário, morreu 2 mendigos por frio. Pô, eu não sou capaz de tirar um casaco da minha blusa e parar para um carinha e dar o casaco? Quem sou eu para Deus me usar? Pô, eu sei do irmão que está precisando de uma cesta básica, eu não fui lá comprar para ele para abençoar? Quem sou eu para Deus me usar? Pô, eu não sou capaz de ficar com a minha boca fechada quando eu desejo a morte do próximo. Quando eu falo mal do governo, é a autoridade que Deus instituiu, porque não existe autoridade na terra que não tenha sido aprovado por Deus primeiro. Quem sou eu que não cuido da minha saúde? Prefiro o bacon do que a academia. Que delícia, aleluia. Mas irmão, pô, e o irmão que está aí do teu lado, que muitas das vezes precisa só de uma palavra de carinho e eu não tenho coragem de falar para ele? Estão querendo gerar em nós uma espiritualidade moralista, totalmente farisaica. O que eu quero dizer com isso? Hipócrita, falsa, que não é verdadeira. Pedro, antes de acontecer o fato do galo lá que ele negou Jesus, porque ele foi um Zé Ruela, eu já falei para vocês, não pode ser Zé Ruela, tem que ser Zé de Deus, né Zé? Tem que ser Zé de Deus, não é de Zé Ruela. Pô, Pedro não foi um cara de atitude, de assumir que ele era discípulo de Jesus naquele momento, porque ele não tinha reconhecido que o padrão de perfeição estava na cabeça dele. Então ele achava que, pô, eu sou o cara, eu morro por você, eu vou lá, arranco a espada, arranco a orelha dele, eu vou lá e faço acontecer. E não, ele não amava Jesus ágape. Ele não tinha esse amor sacrificial, ele não se doava totalmente. Porque isso, quem só gera em nós é Deus. O máximo que nós conseguimos é isso que nós fazemos. O quanto você tem se doado a Deus? É o que eu pergunto para vocês aqui todo sábado. Vocês já pararam para pensar daqui uns anos, e não vai demorar muito, porque vocês já estão na fase de começar a pensar nisso? O que vocês... Desculpa, é que eu não estou bem da garganta. O que vocês vão fazer na igreja para servir ao Senhor? Eu já dei a ideia aqui, vou tocar violão, tocar bateria, vou cantar, vou dançar, vou sei lá, ficar na recepção, vou mexer no computador, vou aprender a mexer na mesa de som. O que vocês vão fazer? Quem vai me ajudar com fotos, filmagem? No Ministério Infantil já tem alguns sendo introduzidos, como Aron, a Ingrid,
O que vocês vão fazer para servir ao Senhor? O quanto você vai se doar no ministério a Deus? Deus quer te aperfeiçoar nesse amor de entrega a Ele, enquanto você fizer. Enquanto você estiver sentado, você não vai estar fazendo nada para Ele. Por isso Jesus não queria Pedro sentado. Por isso Jesus foi lá na praia de Tiberíades buscar Pedro. E lá na praia mesmo, Jesus não esperou sair da praia. Lá na praia mesmo, Jesus já perguntou: Pedro, tu me amas? Já fez cair a ficha de Pedro naquele momento de: Pedro, o que você está fazendo, cara? Eu já sabia que você não me ágape. Eu já sabia que você me filéu. Mas, cara, presta atenção. Não é a sua imperfeição do amor por Deus que vai te levar para o mundo para usar droga, para sair com as minas, para pegar qualquer um na esquina, para falar palavrão, para ser um Zé Ruela. Era isso que Deus estava dizendo. Você não precisa usar da sua imperfeição para se tornar mais um deles. Você não é um filho perfeito. Eu tenho que te dizer isso. Você não é um filho perfeito. Seus pais não são pais perfeitos. Eu não sou uma líder perfeita. O pastor não é um pastor perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas Deus nos aperfeiçoou enquanto estamos fazendo. Vocês se aperfeiçoam enquanto crescem. Seus pais se aperfeiçoam enquanto vocês estão crescendo para eles aprenderem com vocês. Ninguém vai atender a perfeição para você. O governo não vai ser nunca perfeito para você. Sua profissão nunca vai ser perfeita para você. O seu emprego nunca vai ser perfeito. Sempre vai ter algo que você não vai gostar dentro daquela situação. Cara, Deus não vai ser perfeito para você. Sabe por quê? Enquanto você está pedindo, Deus está surdo. Porque todo mundo fala: pô, meu Deus não me escuta. Eu estou pedindo um iPhone 6 e não caiu na minha mão. Alô? Eu quero um iPhone 6, mas ele não vai brotar na minha mão assim de repente. Pô, nada vai ser perfeito para vocês. Porque nós somos imperfeitos. Então nada vai nos atender perfeitamente. Então Pedro descobre que não é perfeito. E naquele momento, na terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me filéu? Aí ele, saquei, mano. É exatamente isso. Eu te filéu, Jesus. Eu realmente não sou perfeito. E por isso Pedro ficou chateado. Porque ele entendeu que desde o começo Jesus já sabia que ele não era perfeito, que ele não dava a vida dele por Jesus, que ele era um cara cheio de emoção, todo sanguíneo, vou lá, vou fazer, vou acontecer. E no fundo, Jesus negou. Pedro não foi, Pedro negou. E ele não se entregou a essa imperfeição. Por mais que ele fosse imperfeito, ele não se entregou a essa imperfeição. E hoje na vida a gente olha para uma imperfeição. Primeiro que a gente fala: você casou comigo sabendo que eu era assim. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Nós não podemos usar as nossas imperfeições como desculpas, nem para Deus e nem para os homens, nem para as pessoas. E aí Jesus pergunta para você: filho, me amas? E aí você fala: Jesus, sou pó, né? Difícil resistir, né? Sabe como é que é, né? Perdoa aí, 70 vezes 7, chuchu, beleza. Somos irônicos com Deus. Desdenhamos da graça que o Senhor nos dá, quando usamos das nossas imperfeições para falar isso para Ele. Senhor, desculpa aí, né? Sabe como é que é? Hoje a pegada da festa estava mais forte que a identidade jovem. Mas semana que vem tem. Beleza. Deus, tu sabe, né? Estava difícil. Estava entre comprar aquele tênis e colocar gasolina no carro para ir lá na identidade jovem. Deixa quieto. Perdoa aí, semana que vem tem outro. Nós não podemos usar nossas imperfeições como desculpas
para Deus. Estar aqui na igreja, né, eu sugeri o Identidade Jovem, mas estar na igreja tem que ser prioridade nas nossas vidas. E eu fico muito feliz porque eu vejo vocês aqui todo sábado e eu sei o quanto é sacrificial para nós estarmos aqui todo sábado, estarmos todo domingo na igreja, estarmos sempre na presença do Senhor, fazendo as coisas ao Senhor. É sacrificial e é isso que Ele quer ver nós nos sacrificarmos dentro das nossas imperfeições, porque a partir do momento que nós fazemos, Deus vai nos aperfeiçoando. Nós precisamos reconhecer. Quando a Bíblia diz que Pedro ficou magoado, Pedro reconheceu. Esse magoado é que a gente se frustra quando a gente descobre alguma coisa que a gente não fez, que deveria ter feito. E a gente saberia que até seríamos capazes de fazer, mas sabe quando não rolou? Não foi, não colou, não deu. Você fala, nossa, você fica muito frustrado consigo mesmo. Eu sou uma pessoa assim, eu tenho essa tendência de perfeccionismo em tudo que eu faço, né? Principalmente que eu trabalho com artesanato, então eu olho para um papel e se ele está um negocinho torto, eu já fico loucamente ensandecida até ele ficar retinho. E é algo que eu me cobro muito, que eu tenho que fazer. Então, quando eu me deparei com essa palavra, eu falei, Senhor, eu reconheço, realmente, sou imperfeita. Mas o momento que eu faço, Deus aperfeiçoa em nós esse amor. E Ele quer que nós nos mantemos assim como Pedro, que desde a primeira pergunta respondeu para o Senhor. Pedro não respondeu na primeira assim, sim, Senhor, ágape, pá, até o fim. Não, na primeira pergunta Pedro já respondeu, sim, Senhor, eu filéu. E na segunda pergunta ele foi homem para responder de novo, sim, Senhor, eu filéu. E na terceira, Jesus, Pedro, você filéu. Foi uma pergunta, ele não afirmou, foi uma pergunta. Mas Pedro entendeu essa afirmação como, sim, Senhor, eu entendi, eu reconheço. E é essa a verdade que o Senhor quer do nosso coração nessa noite, nas nossas vidas. E eu volto a perguntar a pergunta do começo. O quanto você ama a Deus? Você ama a Deus porque a sua mãe traz você na igreja? Você ama a Deus simplesmente porque ela é legal? Ou porque é a única Bíblia que você conhece da face da terra? O único livro legalzinho assim, que tem uma promessinha, pá, tal. O quanto você ama a Deus? Porque eu posso dizer para vocês que eu amo a Deus, porque eu só posso estar aqui debaixo da graça do Senhor. Eu só posso falar com vocês sobre o amor de Deus porque esse amor me alcançou. E sem Deus eu não posso fazer nada, sem Deus eu não sou nada, sem Deus eu não consigo, sem Deus eu não faço, eu não realizo, eu não falo, sem Deus eu não sou nada. E engraçado que eu não combinei nada com o Fabinho hoje, muito pelo contrário, hoje o dia foi muito atípico. Nós tivemos a reunião do louvor na Chácara dos Contéis, e como é longe, em Jaguariúna, nós tivemos um momento lá de ensaio do louvor, coisa bem rápida. Então assim, eu só falei pro Fabinho, ô Fabinho, chega lá, chamei o Herbert, ô Herbert, vamos lá, meu convidado e tal, vamos tocar com a gente, fazer um louvor diferente. E quando o Fabinho cantou a última música, acende em nós, Senhor, paixão pelo teu nome. E eu falei assim, Deus, é exatamente isso, o quanto nós amamos o Senhor, o quanto nós queremos de Deus, o quanto você quer de Deus. Eu não sei qual é a sua resposta. E eu não quero que você responda, eu quero que você pense. Porque a minha resposta, eu já estaria aqui, no altar do Senhor, ajoelhada, clamando, desesperadamente. Por quê? Porque eu sou filéu. E Jesus pergunta, você me ágape? E eu respondi ao Senhor, eu sou filéu. Porque é o máximo que sai de nós. O ágape vem de Deus. E para sermos cheios desse ágape, a gente tem que ler a Bíblia, queridos. Quantos estão no propósito de ler a Bíblia? É difícil. Confessa comigo. A gente só filéu. É difícil. Eu confesso para vocês, eu não leio todo dia. Porque eu sou filéu. Eu não estou no propósito certinho da leitura. Porque eu sou filéu.
Mas o ágape do Senhor pode vir dentro de nós. E pode nos tornar muito melhor do que já somos. Porque a gente é um pouquinho bom, né? Só um pouquinho. Mas a gente pode se tornar melhor. A gente pode ser muito melhor. Aí vocês falam assim, Lari, mas você também não leu porque você já leu várias vezes a Bíblia. É o que eu falei para vocês. Cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente lê de uma forma diferente, tem uma visão diferente. O Espírito Santo te dá uma perspectiva diferente. Um conteúdo que parece que passou desapercebido. É muito gostoso ler a Bíblia, mas é difícil. Porque essa paixão pelo nome do Senhor, ela tem que ser acesa todo dia. Todo dia a gente tem que orar, todo dia a gente tem que ler a Bíblia, todo dia a gente tem que... Todo dia. A gente come todo dia, a gente respira todo dia, a gente toma água todo dia. A gente tem que todo dia cair e levantar. E é uma verdade. Todo dia a gente dá um tropicão desse e riem da nossa cara. Cara, é verdade, a gente faz cada coisa que depois que a gente fala, lá no serviço principalmente. Eu acho que serviço, faculdade, escola é uma experiência louca. Porque de repente alguém pisa no seu calinho no dia que você não está bem. E aí naquele dia que você não está bem, você solta alguma coisa do seu mal. Do seu mal que está lá dentro. E aí o que acontece? A primeira coisa que você pensa, pelo menos a primeira coisa que eu penso, pisei na bola. Era o momento de morder a língua, mas não falar. Mas falei, já foi. Oh, Jesus perdoa. Então todo dia a gente tem que ser aperfeiçoados nesse amor ágape do Senhor, que graças a Deus, como a palavra do Senhor diz, as misericórdias do Senhor se renovam dia após dia sobre as nossas vidas. Quantos querem viver e experimentar esse amor ágape? Você quer? Você quer ser como Pedro? Não macho, né? Igual disse, foi macho em reconhecer. Mas ser humilde, ter um coração derramado diante do Senhor e falar, Senhor, realmente, eu sou filéu, mas eu quero ser. Você perdeu o medo da bexiga, né, sua linda? E eu quero que você fale para o Senhor nessa noite, Senhor, eu reconheço que eu sou filéu, mas eu quero ser tocado por esse amor ágape, que vem e me aperfeiçoa, na minha imperfeição. E na minha imperfeição eu não preciso me juntar com os imperfeitos lá do mundo. Eu não preciso ser igual a eles. Eu não preciso fumar um beck, eu não preciso tomar um gole da pinga, eu não preciso ficar feliz porque eu estou tomando uma cervejinha sexta-feira. Pô, happy hour, mano. Vou lá no barzinho da esquina com os amigos, vou tomar todos uma gelada, ó pá. Não preciso ser igual a eles, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor nos aperfeiçoa no amor dele. Vamos fechar os nossos olhos? Quero que você abaixe sua cabeça. Fabinho, toca para nós a música, por favor. Eu quero que você se coloque diante do Senhor nesse momento e comece a falar, Senhor, sabe a paixão pelo teu nome? Eu quero ter. Pai, eu realmente te amo, filéu. Um amor fraternal que não passa disso. Mas, Senhor, nessa noite, eu quero sentir o teu amor ágape, que me aperfeiçoa, que me faz ser uma pessoa boa, uma pessoa diferente. Eu quero ser diferente na minha juventude. Fala isso para o Senhor. Eu quero que você feche seus olhos e fale isso para Deus nesse momento. Senhor, eu não quero ser mais um Zé Ruela aí no meio da multidão, que não sabe dizer o quanto amo, Senhor. Eu sei reconhecer que eu amo filéu, mas eu quero que o amor ágape do Senhor invada o meu coração nessa noite. Há muito mais que isso, Espírito Santo sopra em nós. Há muito mais que isso, Espírito Santo, esperamos por ti. Pede para Ele te encher nessa noite. Enche-nos outra vez, enche-nos outra vez, fogo de Deus acende em nós, paixão
paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o seu poder, o seu amor em nós. Vento impetuoso, enche-nos com o seu poder. Vem libertar os cativos, os viver para o seu louvor. Derrama tua glória, derrama tua glória, fogo de Deus, acende em nós. Fique em pé no seu lugar. Paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo teu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo teu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo teu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo teu nome. Fogo de Deus, acende em nós paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nessa noite, Senhor, nós reconhecemos que dependemos de Ti. Reconhecemos, Pai, o quanto dependemos do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade, da Tua fidelidade. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti e pedimos, Pai, que nessa noite, reconhecendo que amamos Ti, filéu, que nós somos meramente humanos e que necessitamos deste amor ágape, que invade as nossas vidas, que é um amor sacrificial, que se doa por nós, que nos perdoa quantas vezes forem necessários. Pai, nós queremos nos colocar nessa imperfeição humana que temos para sermos, Senhor, tocados pelo Teu amor ágape. Pai, em nome de Jesus, toca a vida de cada jovem, cada adolescente, cada pessoa que está aqui nessa noite e que está disposto, Senhor, a se entregar a Ti totalmente, de coração, de alma, de espírito, para ser tocado por Ti, aperfeiçoado nesse amor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, ser tocados por Ti e ter essa paixão pelo Teu nome, algo constante em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos testemunhar no nosso dia a dia daquilo que o Senhor faz em nossas vidas, daquilo que o Senhor transforma em nossas vidas, dos milagres que o Senhor tem sobre nós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos que, como Pedro reconheceu, se humilhou
temporada e se tornou um apacentador de ovelhas, um grande homem do Senhor, usado por Ti. Nós queremos ser tocados, Pai, da mesma forma como Pedro foi tocado por amor, que diante de uma traição, diante de algo tão abominável para as nossas almas humanas, o Teu amor o tocou, o constrangeu e o levou a reconhecer o quanto ele precisava de Ti. Pai, nós reconhecemos o quanto precisamos ser tocados por Ti, o quanto precisamos desse amor para tocar o nosso próximo que está ao nosso lado, o quanto precisamos desse amor para sermos aperfeiçoados no corpo de Cristo. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite nós saímos daqui diferente de como entramos, saímos daqui tocados por um amor supremo, um amor divino que vem